A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje, no livro de Romanos, capítulo 8. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo 8 na sua Bíblia, pois ele tem um ensinamento tremendo para que nós possamos viver uma vida segundo os preceitos do Senhor e que agrada ao nosso Deus. Eu vou ler alguns versículos da palavra. Assim diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 31, que tem como título Cântico de Vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que riqueza de conhecimento está contida nesse capítulo 8. Quando o apóstolo Paulo ele inicia este capítulo no versículo 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui, ele demonstra que quando nós estamos vivendo debaixo da graça de Cristo, nós não estamos mais sob um jugo de escravidão. Paulo ele nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus, tudo isso vem pela nossa união com Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo verdadeiramente. Por isso que ele diz, os que estão em Cristo Jesus. Quando eu estou em algum lugar ou com alguém, eu estou ali aliançada, ligada de alguma forma. Eu estou naquela situação, eu estou agora vivendo uma novidade de vida, como nós já vimos em alguns capítulos anteriores a esse. Porque quando estamos em Cristo verdadeiramente, crendo no poder regenerador que o governo de Cristo sobre a nossa vida traz sobre nós, para nós,
nós vivemos verdadeiramente livres e não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Isso acontece quando nós recebemos o Espírito Santo e passamos a ser guiados, dirigidos pela sabedoria que vem do alto. A partir desse momento, nós nos tornamos libertos do poder do pecado e passamos a caminhar, a seguir em frente para a glorificação final em Cristo. Essa é a proposta do Evangelho para nossas vidas. Andarmos livres, sem nenhuma condenação pesando sobre os nossos ombros e vivermos em novidade de vida. E aí ele fala no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque quando eu aceito essa nova vida e eu creio e eu tomo posse que o Espírito Santo está habitando na minha vida, não por merecimento, não porque a partir de agora eu não vou mais pecar, nunca mais, não. Mas por uma palavra, uma promessa que foi liberada sobre as nossas vidas, através da entrega voluntária de Jesus na cruz do Calvário, por obediência ao plano de salvação que o próprio Deus criou e entregou para que Jesus cumprisse esse propósito na terra. Então o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e ele promove em nós uma libertação do poder do pecado. Nós vemos isso no capítulo anterior, no capítulo 7, no versículo 23. Nós vemos que ali que existe uma batalha, né, contra a lei, e que essa batalha ali entre o legalismo, né, da lei, o peso dessa lei sobre as nossas vidas, ela é retirada através do sacrifício de Jesus na cruz e a graça que emana dele para as nossas vidas. Então, quando nós nos aliançamos com Cristo e decidimos todos os dias viver para Ele, para Jesus, obedecendo os seus preceitos, nós começamos a descobrir que um novo poder opera dentro de cada um de nós. Esse poder vem e nos capacita a cada dia a vencermos o poder do pecado que existia sobre as nossas vidas, que é justamente a lei do pecado e da morte. Nesse versículo aqui 2, o apóstolo Paulo, ele diz que esse espírito de vida que vem através de Jesus, através do Espírito Santo, que foi a promessa de Jesus quando ele ressuscitou e voltou para o Pai, ele disse: eu voltarei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que há de estar convosco até a consumação dos séculos. Então eu tenho que tomar posse dessa promessa para a minha vida. E aí a gente caminha mais um pouco e nós chegamos aqui no versículo 5 ao 14. Ele vai falar que os que são segundo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo, ele descreve dois tipos de pessoas, né? As que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. E o que é viver segundo a carne? Como que a gente pode compreender isso? Essa palavra, carne, aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. Sabe, aquele desejo carnal que você sente ali na pele, a vontade de cometer coisas que vão satisfazer um prazer na carne, carnal, e nunca no espírito. Então é desejar e satisfazer os desejos da natureza humana e que sempre vão nos levar ao pecado. É quando você sente prazer e se ocupa com as coisas desse mundo. Mas não é somente as obras da carne, como a fornicação, o adultério, o ódio, o egoísmo, a ira, não. Mas também tem a ver com os pensamentos, aquilo que você idealiza, deseja, né? Às vezes você não pratica o ato em si, mas você tem pensamentos que já estão te levando a pecados, porque você alimenta aquilo dentro do seu coração. Inveja, né, pornografia ou vídeos, né, tantas coisas hoje no celular, e isso não é só para homens e jovens, não, mulheres, jovens, meninas também
tem se permitido viver esses atos pecaminosos da carne. Então a gente precisa viver em vigilância nessa área também. Mas além daqueles que vivem segundo a carne, o apóstolo Paulo diz que os que não estão segundo a carne estão segundo o Espírito. E o que é viver segundo o Espírito? É buscar a orientação sempre, todos os dias, e a capacitação do Espírito Santo. E não só isso, aceitar o direcionamento do Espírito Santo, nos submeter, à vontade de Deus através daquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Muitas vezes o Senhor nos impulsiona através do Espírito Santo a renunciar a certas coisas que é necessário para que a gente venha se santificar. Mas eu quero já caminhar aqui para essa parte do versículo 14, quando ele diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo, ele mostra a base da certeza da salvação. Entenda bem, se nós estamos mesmo mortificados para o pecado, essas ações pecaminosas da carne, elas não têm mais domínio sobre a nossa vida. E aí sim, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele habita na vida daquele que aceitou Jesus como Salvador e renuncia todos os dias o mundo, o pecado, e busca viver uma vida de obediência, uma vida de separação das práticas pecaminosas do mundo. Então, o propósito é levar cada um de nós a pensar, a falar e a agir de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós temos o nosso devocional diário com Deus. Por isso a necessidade de lermos a Bíblia todos os dias. Por isso a necessidade de dobrarmos o nosso joelho, de meditarmos na palavra que é a boca de Deus falando conosco, nos ensinando, nos instruindo, nos conduzindo, nos guiando a cada dia. Por isso que tem muitos crentes que vivem na igreja, mas não tem vitória, porque não ouve a voz de Deus, não lê a palavra, não medita nela, não tira tempo para estar a sós com Deus. E aí vive uma vida e um ciclo vicioso de derrotas, de inconstâncias, de quem dá um passo para frente, dois para trás, todo o tempo. Não conta vitórias, mas sempre lamentos, porque não consegue vencer, porque falta constância de fé, falta viver verdadeiramente, como diz o versículo 14 de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí eu acho lindo quando chegamos no versículo 27 e 28, ele diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabe, quando o apóstolo Paulo, ele diz que tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus, contribui, ele está aqui declarando que toda vez que nós enfrentamos lutas, provações, tudo isso está cooperando para a nossa vitória e para o nosso bem. Deus, ele sempre vai fazer o bem surgir no meio de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. O bem que Deus leva a efeito sempre vai prevalecer nas nossas vidas em detrimento das lutas e dificuldades que enfrentamos. Essa promessa, porém, não é para todos, para qualquer um. É para aqueles que amam a Deus e são submissos à sua palavra mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! E finalizando essa reflexão, o cântico de vitória, a partir do versículo 31, onde o apóstolo Paulo faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, e ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dizendo por quê? Porque Deus, ele não poupou o seu próprio filho, sabe? Por isso não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Então, você vê aqui que o amor de Deus, quando ele chega aqui no versículo 38 e 39, que ele diz que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: se você ou alguém que você ama, que serve a Cristo, fracassar na sua vida espiritual, entenda uma coisa: não será por falta da graça e do amor de Deus, nem por causa de poderes do mal ou adversidades,
da vida, mas porque eu, você ou qualquer pessoa que serve a Deus foi negligente na sua comunhão com Cristo através do Espírito Santo. Porque somente em Cristo, quando nós estamos verdadeiramente aliançados com Cristo, ligados na videira, que é Cristo, é que o amor de Deus se manifesta em nós e através de nós. E somente nele nós vamos desfrutar, nós vamos usufruir das maravilhas que o Senhor tem para os seus escolhidos nessa terra. Somente na medida, entenda isso, e deixe essa palavra entrar no seu coração neste dia. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus, como Senhor das nossas vidas, como aquele a quem nós entregamos o governo total da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos, é que nós poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu quero ainda deixar para o teu coração mais uma reflexão. Que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos vivendo no Espírito, essa palavra de Romanos 8, ela nos ajuda a entender as diferenças entre seguir os nossos desejos carnais e permitir que o Espírito Santo nos guie. Preste bem atenção. Todas as vezes que a nossa carne quiser fazer alguma coisa e o Espírito de Deus quiser que façamos outra, quando nós escolhemos seguir o Espírito Santo, nós precisamos saber que a nossa carne ela vai sofrer. Ela vai se sentir incomodada. Então, a verdade é que nós não gostamos de renunciar. Mas a Bíblia diz que se quisermos compartilhar da glória de Cristo, temos de estar dispostos a compartilhar também dos seus sofrimentos. Amém? Isso está lá em 1 Pedro 4,13. Que o Senhor te abençoe e que você possa viver uma vida no Espírito, uma vida voltada para agradar a Deus em tudo que você se propuser a fazer. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.